Abrimos as nossas Bíblias em Isaías 55, 10 e 11. Para a glória do Senhor, vamos meditar na sua palavra, sermos abençoados em nome de Jesus. Espírito Santo, nessa hora, fala conosco também através da tua palavra. Abra as Escrituras para nós, mostra-nos a tua vontade e o teu poder, e cumpra em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Isaías 55, 10, há uma promessa de Deus para o povo de Israel, é uma promessa de Deus para a nossa vida também. E quando Deus fala aqui, Ele está falando de uma coisa que talvez nós ainda não estejamos vivendo, mas com certeza, deixa isso entrar no teu coração, que você vai viver em nome de Jesus. Diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e ao pão que come. Olha Deus falando: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Diga comigo, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Sabe, irmãos, eu não sei quando, eu não sei onde, eu não sei que horas, mas eu sei que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Quantos creem nisso? E Ele falou para o povo de Israel e cumpriu sua promessa no povo de Israel. Tudo que Deus determina, Ele vai estabelecer. Nós não sabemos o dia, a hora, mas Ele vai estabelecer. E aqui Ele estava dizendo assim: a palavra para mim não voltará para mim mesmo vazia. Ou seja, Deus tem prazer em valer, cumprir a sua palavra, em fazer valer, cumprir as suas promessas, em estabelecer os seus planos sobre nós. Deus se apega, grave isso no teu coração, à sua palavra. Deus não esquece das promessas que Ele fez. Deus não esquece dos dons que Ele derrama. Deus não esquece daquilo que Ele faz. Deus não é igual a nós, irmãos, que hoje falamos alguma coisa e logo depois de um tempo já some da nossa mente. Não, Deus tem todo o plano. A Bíblia diz: quem, pois, já conheceu a mente do nosso Senhor, e quem o pode esquadrinhar? Sabe, irmãos, Deus é tremendo, e quando Ele fala, eu não sei quanto tempo pode demorar para uma promessa acontecer, mas a promessa vai se cumprir. Ele mesmo fala, que nos últimos dias a lua se tornará em sangue. Lembra que aconteceu? Na televisão saiu que a lua de sangue apareceu. Quantos mil anos atrás não foi falado? Cada promessa, cada palavra de Deus para a nossa vida há de se cumprir. E eu declaro, há uma grande palavra de Deus ao teu respeito. Sabe, talvez você olhe para a tua realidade e olhe para a palavra, e você diz para mim: pastor, é totalmente o oposto. Vou dizer, você está certo, porque a realidade é isso, a promessa é outra. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu creio que na realidade? Não, na realidade eu não preciso crer, eu já estou vendo, eu tenho que crer na palavra. 2 Coríntios 4, 17, 18, não nos atentando nas coisas que se vemos, mas as coisas que não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, as que não vemos são eternas. O que nós não estamos vendo é o que nós estamos crendo, é o que tem que se valer na nossa vida. A palavra de Deus que já se cumpriu, ela é realidade. A palavra que não se cumpriu, ela é promessa. Então a promessa de Deus é que nós possamos andar na sua palavra e cumprir os seus estatutos, a sua vontade, como falamos no começo em Hebreus 12. Mas, irmãos, eu sei que hoje nós estamos numa batalha espiritual muito grande, um confronto de altares, um altar de Deus sendo erguido, palavras e promessas a nosso respeito, um altar do inimigo querendo se levantar, colocando incredulidade no nosso coração, colocando desânimo, colocando passividade, colocando paralisia e uma inércia espiritual. Então aí tem dois altares, mas para qual altar eu vou dedicar o meu coração? Eu vou dedicar meu coração para o mais fácil, que é a realidade? Então eu vou ser incrédulo porque eu não vou crer? Então eu vou olhar a circunstância e eu vou desanimar? Ou eu vou olhar o altar de Deus que me renova a cada dia, que me inspira, que me fortalece, que me motiva, mesmo que ainda não esteja vivendo, eu creio que eu vou viver, e eu vou ver na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu marido, na minha esposa, a bênção de Deus estabelecida, porque em todo momento no altar de Deus era uma guerra de altares. Eu me lembro do Elias, o profeta, quando Deus foi se manifestar, os profetas de Baal quiseram se levantar contra ele, e ele confronta. Ele fala: olha, pede para o Deus de vocês mandar fogo, e se o Deus de vocês não mandar, eu vou pedir para o meu, e vamos ver então qual é o Deus mais poderoso. Os profetas de Baal foram lá, se levantaram, fizeram todo aquele esquema, oraram, e o Deus deles não mandou fogo.
Mas na hora que Elias levantou a mão ao céu e orou e falou: Senhor, manda o teu fogo. O fogo consumiu e a glória do Senhor desceu naquele lugar. Sempre quando nós vamos entrar numa batalha espiritual, grave isso no teu coração, é um confronto de altar. Mas nós temos a opção em qual altar nós vamos servir, qual altar nós vamos ver, o que nós vamos viver, a realidade ou a promessa. É muito interessante isso. Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Sabe, uma das coisas que eu aprendo, irmãos, é que se a palavra dele vai se cumprir, toda a palavra eu não sei, mas parte dela eu tenho que conhecer. E a Bíblia diz, segundo Coríntios 4:13, eu criei, por isso então eu falei. Então se eu falo, eu tenho que falar aquilo que está no mundo espiritual, não no mundo físico, porque aquilo que está no mundo físico já está lá. Se eu for falar o que está no mundo físico, o que eu vou falar? Não dá, não tem como, está caro, o dólar está alto, está difícil, o trânsito está complicado, o ônibus subiu. Mas se eu for olhar a palavra, eu vou olhar a promessa, eu vou olhar o fruto da promessa. Então eu me lembro do texto de Deuteronômio, quando Moisés fala para o povo: pegue os seus filhos e inculque na cabeça deles a palavra. Ele usa essa palavra, inculque na cabeça deles essa palavra. Agora vamos trazer para nós adultos, irmãos. Sabe o que é inculcar? É decorar, aprender. Mesmo que você no começo comece da decoreba. Lembra da decoreba? A gente ia fazer a prova na escola, entrava na sala, lembrava tudo, fazia a prova, saía, alguém perguntava, não lembrava mais de nada. Mas mesmo que comece na decoreba, a decoreba vai entrando na mente, até descer até o coração e transformar a nossa vida. Nós temos que pegar a palavra, irmãos, e repetir, orar, ler, buscar, cantar, viver a palavra. Pegue salmos, provérbios, leia, releia de novo, coloca na tua palavra, coloca no teu coração, diante dos teus olhos, para que você possa inculcar aquilo dentro de você. Aquilo tem que entrar com uma promessa no teu coração, aquilo tem que entrar com uma promessa no meu coração. Nós não podemos só ler a palavra e dizer: esse texto é muito bacana. Não, esse texto, Isaías 55:11, é bacana, mas eu vou repetir, eu vou declarar, cada palavra que o Senhor falou vai se cumprir. E o final, olha o que ele diz: antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então nós vamos declarar a palavra, declarando a palavra. O nosso coração, quando declara a palavra, vive a palavra, ora a palavra, chama a existência a palavra, nós vamos estar muito mais fortes para entrar nesse confronto e vencer em nome de Jesus. Entrar nesse confronto que eu digo de altares, adorar o Senhor e crer na promessa de Deus. Nós precisamos, irmãos, reagir. Colocar nossa palavra em dia, colocar nossa leitura da palavra em dia, colocar a oração em dia, chamar a existência as coisas que não são para serem. Sabe, você olha os relatórios da tua empresa, você talvez teve um dia atribulado, está numa semana atribulada, está difícil. Você olha os números, o número está complicado, o número já entrou na tua cabeça. O não tem já entrou na tua cabeça. O não posso já entrou na tua cabeça. O não consigo já entrou na tua cabeça. O vai dar tudo errado já entrou na tua cabeça. Agora você precisa confrontar o altar. Você precisa confrontar o negativismo, você precisa confrontar a ignorância, confrontar a incredulidade. Então você vai ler a palavra que diz: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então os números dizem que eu não posso, mas a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo que o Senhor mandou eu ter, porque eu sou mais que vencedor em Cristo. E eu vou declarando a palavra, porque eu fiquei o dia inteiro ouvindo não vai dar, palavras negativas, mas agora eu impulsiono minha alma para colocar palavras de vida. Palavras de vida são palavras, não são reais, mas são palavras de fé, que vai trazer uma nova realidade para a nossa vida. Há um confronto de altar, e nós temos que entender que Deus está no controle, sim. Tem anjos, sim. Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar, amém também. Mas nós temos a nossa posição de declarar a palavra. Mesmo que você na tua casa, eu na minha, cada um ficarmos lá 1 hora. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Sabe, irmãos, sabe que hora que você vai parar e vai ler o próximo texto? Quando Isaías 55:11 não entrar na tua cabeça, entrar no teu espírito. Quando ele entrar no espírito, você vai poder ir para o próximo texto. Quando entra no espírito, é porque ele sai da letra e ele se torna revelação. Revelação chamamos de rema. O que é rema é aquilo que transforma, é a Shekinah, a glória de Deus manifesta. Faz com que aquela palavra que antes talvez eu sabia aqui, hoje eu vivo ela aqui. Aí você me pergunta: pastor, o meu número mudou? Meu não mudou? O negativismo mudou? Talvez não.
mas quem mudou é eu e você. Quando nós mudamos, o nosso mundo vai mudar. Porque, irmãos, não é o meio que faz as pessoas, é as pessoas que faz o meio. Pense nisso. Não é o meio que faz as pessoas, é as pessoas que faz o ambiente, é as pessoas que faz o meio. Eu me lembro uma vez que nós fomos, acho que o Varão ali vai lembrar, que nós fomos lá na praia fazer evangelismo. Você lembra, Varão? Nós ficamos numa casa lá, estava mais suja que não sei o que, lembra, Varão? Fomos fazer evangelismo, ficamos numa casa na praia lá, suja, mas não foi uma alegria ali, irmão? As pessoas que faz o meio, a gente estava ligando, um dormiu no carro, outro dormiu no meio da poeira, um tomou banho, outro não tomou banho, mas irmãos, nós estávamos com uma tanta alegria de fazer evangelismo na praia, que nós estávamos motivados, podia pôr para nós dormir em cima da crosta de poeira que nós íamos dormir. Aí, irmão, é você pensar, é eu que faço o meio, não é o meio que pode me fazer, é a palavra de Deus que vai me ajudar a ver as coisas de uma forma diferente. Uma vez a pessoa falou assim para mim: pastor, eu quero mudar de emprego. Eu falei: irmão, vamos orar. A pessoa mudou de emprego. Pastor, eu quero mudar de emprego de novo. Vamos orar, pessoa. Eu falei: alguma coisa está errada. Na terceira vez eu falei: vai mudar de emprego de novo? A questão não é mudar de emprego, é mudar o ponto de vista, é mudar a forma de crer, é mudar a forma de agir, é mudar a forma de estar em sintonia com a palavra. Sabe, chega uma hora, Deus fala, é agora. Mas na hora que Deus fala é agora, irmão, nem sempre é agora a resposta. É agora o começo do agir de Deus para a resposta. Naquele momento Deus falou para Moisés: é agora. Moisés falou: Deus, é a vitória? Não, não é a vitória não. Agora você vai convocar Josué, chama os homens, sai a peleja, porque o povo dos amalequitas está vindo contra nós, e nós vamos ter que ir ao vale de Refidim, lutar contra eles, e nós vamos ter uma batalha muito grande ali, Moisés. Eu preciso de você, Deus falou para ele. E ele falou assim: você vai chamar Josué, porque Josué vai ficar pelejando lá embaixo, e você vai ficar no cume do outeiro com a vara na mão, que é o meu poder sobre a tua vida, e a autoridade estará com você, e eu começarei a bradar a vitória, e Israel vai ter vitória, e os amalequitas vão ser destruídos, porque eu sou com você. Mas eu só estou começando, mas para mim começar, eu preciso de você. Chama Moisés, Moisés vai, chama 2 homens, Arão e Hur, porque a mão dele ia se cansar, e quando a mão de Moisés se cansava, Arão e Hur mantinha a mão de Moisés erguida, e Josué saiu com homens. Não foi que ele disse? Moisés falou para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque no vale de Refidim. Êxodo 17, de 8 a 15 está essa história. O que aconteceu? Ele foi pelejar, e a Bíblia diz que quando Moisés permanecia de mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Olha que interessante. Quem estava na luta? Era Josué. Mas ali não era uma batalha física, era uma batalha espiritual. Tanto que a oração de Moisés, as mãos de Moisés, determinava o nível da batalha lá embaixo. Preste atenção. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Olha o que acontece. Um homem que estava no cume do outeiro levanta a mão, Israel. Mas quem estava pelejando não era Josué? Mas Josué apenas era o representante de uma nação. Então quando ele levantava a mão aqui, a vitória acontecia lá embaixo. Quando ele baixava a mão aqui, a derrota acontecia lá embaixo. Então qual que era a estratégia? Manter as mãos de Moisés erguidas para que Israel tivesse vitória. Teve vitória, Deus abençoou, bradou a vitória, tanto que eles colocaram uma bandeira naquele lugar e colocaram o nome daquele lugar: o Senhor é minha bandeira. No vale de Refidim, hoje é chamado de lugar de bandeira, lugar de triunfo. Deus deu a vitória, e a Bíblia diz que Deus desbaratou os amalequitas a fio de espada. Quando a Bíblia diz a fio de espada, quer dizer acabou, matou, destruiu, e até o pó que sobrou acabou com eles. Foi uma derrota de 10-0. Porque o que Deus fez? Honrou Moisés. Por que Moisés falou: Deus, você precisa de mim? É agora que o Senhor precisa começar a resposta? Conta comigo. Eu vou formar uma equipe. Josué e a equipe que eu preciso. Os homens que ele vai escolher, Arão e Hur, que são meus braços direitos, minhas pessoas de confiança. Eu vou estar lá batalhando. Eu creio que o Senhor vai dar vitória. Eu vejo, irmãos, que Deus, Ele vai dar resposta. Mas nós precisamos estar prontos. Porque muitas vezes Deus vai nos chamar e vai dizer: eu preciso de você, porque eu quero começar a resposta na tua vida. Eu preciso que você mude. Eu preciso que você transforme. Eu preciso que você possa agir. Moisés, para tudo que você está fazendo. Agora é hora de batalhar.
a vitória vai vir, a nação vai ser transformada, a bênção vai vir, mas agora é hora de você mudar tudo, eu preciso de você. Deus tem hora que vai nos dar resposta, sim, oramos, Ele traz na mão, mas tem hora que Deus vai dizer, eu preciso de você para começar a resposta. E eu quero deixar com você essa noite 2 pontos, que Deus precisa de nós, para trazer todo e qualquer tipo de resposta que Ele quer fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus precisa da nossa obediência. Sem obediência não tem resposta nenhuma. Porque quando Deus falou para Moisés, eu preciso de você, ele falou, amém. Quando ele falou para Josué, eu preciso de você, ele disse amém. Quando ele escolheu homens, amém. Quando falou com Arão e Ur, amém. A obediência foi a chave da vitória. Porque uma coisa interessante, Moisés deu a direção para Josué, mas quem deu a direção para Moisés foi Deus. Em nenhum momento Moisés colocou a alma dele no meio. O que ele ouviu foi o que ele falou. E o que ele fez? Ele obedeceu em ponto e vírgula nos mínimos detalhes. Ele pega uma direção e vai lá e vai fazer. Aí Deus cumpriu a palavra, Deus cumpriu a promessa, cumpriu. Deus respondeu. Vamos pensar, o Isaías 55:11 se cumpriu ali? Se cumpriu. Mas para isso acontecer, precisa ter obediência. Grave isso no teu coração. A obediência é o pontapé inicial da resposta de Deus. Deus começa respondendo através da nossa atitude de obediência. Não é nós que temos que mudar a Deus, é Deus que tem que nos mudar, amém? Não é nós que temos que nos adaptar às coisas do mundo, é o mundo que tem que desadaptar às nossas coisas, porque nós estamos aqui para ser luz no mundo e sal da terra. Nós temos que fazer o meio, não o meio tem que nos fazer. Deus vai começar a agir na minha vida e na tua vida quando nós obedecemos. É melhor obedecer. Obediência é ato de amor. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é amor. Lembra Abraão para entregar o seu filho? Estava sofrendo porque ia perder o filho, mas amava porque sabia que Deus era um Deus de resposta. Lembra Jesus? Sofreu, mas foi um sacrifício de amor. Todo sacrifício tem que ser amor. Obediência não pode ser peso. Grave isso no teu coração. Obediência tem que ser prazer. A obediência é para o nosso bem-estar em todas as áreas. A obediência em nenhum momento é para nossa punição. Nós falamos disso domingo, né? A obediência de autoridade não é para nossa punição, é para o nosso bem-estar. É a forma na qual Deus vai nos abençoar. Então, irmão, se você faz as coisas sem desobediência, você pode até andar. Mas eu digo para você, você vai ser um caminhão na ladeira sem freio. E o prejuízo vai ser grande. Porque você pode começar de uma forma sobrenatural, mas vai acabar de uma forma natural. Mas quando nós começamos de uma forma natural, nós nem sempre cremos no sobrenatural. Mas quanto mais nós vamos obedecendo, mais nós vamos crescendo e vamos entrando no sobrenatural. Aí é o que eu sempre digo, a maneira na qual eu termino é a maneira que determina quem eu sou, não é a maneira na qual eu começo. Porque começar é muito fácil, difícil é concluir. Não é verdade? Quantos aqui já começaram um curso e parou no meio? Quantos aqui já começaram a fazer academia e parou no meio? É muito fácil começar. A motivação inicial é uma expectativa muito grande, difícil na nossa vida é completar. O que Deus está esperando desses homens? Eu quero que vocês possam completar, mas para eles completarem, eles precisavam obedecer. Moisés, quando foi falar com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele face a face, mas Moisés também era um homem natural. Mas na hora que ele entendeu o propósito de Deus, ele entrou no sobrenatural, porque Deus usou a vida dele. Quando ele levantava a mão, tinha vitória, abaixava a mão, tinha derrota. Um negócio espiritual, um mistério nessa história tinha. A obediência, ela é também o trampolim que nos tira do natural e nos leva ao sobrenatural. Grave isso. A obediência é o trampolim, é o degrau que nos tira de um nível e nos faz subir de nível espiritualmente falando. A obediência, ela é fundamental. A obediência, ela nunca é prejuízo. A obediência, ela sempre vale a pena. Mesmo que você possa dizer, pastor, mas quem trabalha comigo, meu chefe é pai de santo, espírita, kardecista, mesa branca, tanta coisa lá, alemão. Obedeça. Obedeça porque Deus vai te honrar, porque você não está obedecendo o homem, ou o que age no homem, você está honrando um princípio de autoridade.
Deus vai te honrar e vai te colocar no lugar onde a bênção e o governo de Deus virá sobre a tua vida. Deus começa a responder quando a gente começa a obedecer. Isaías 55:11 está totalmente condicional à nossa obediência. Em cima dessa história de Isaías 55:11, segundo e último ponto que eu vejo, nós temos que entender que Deus vai responder muitas coisas quando houver concordância. Me lembro de Jesus pregando, reino dividido, foi o que ele pregou. Ele fala algo muito interessante também sobre arrependimento, a parábola dos 2 filhos. Quantos conhecem essa história? Que um pai chega para um filho e fala, faz alguma coisa, e ele diz que vai, e no fundo ele não vai. E chega para outro filho e fala, faz a mesma coisa, e ele diz que não vai, mas no final ele vai. E Jesus pergunta no final da parábola, qual dos dois é o maior diante de Deus? Qual que é a resposta? O que disse que não ia, mas no final foi, porque o reino de Deus é para aqueles que se arrependem. O arrependimento, ele é muito importante, e ele nos alia muito à palavra de concordância. Como o marido vai compreender a esposa? No arrependimento. Quando ele pede perdão, ele se arrepende diante de Deus, ele vai compreender a sua esposa. Como uma esposa vai compreender o marido? No arrependimento. O arrependimento é a chave do reino. E a concordância começa com o arrependimento. Porque aquilo que eu disse domingo, quando a gente se arrepende, a gente se desarma. O arrependimento faz com que a gente possa se desarmar. E a gente pode dizer, eu estou pronto não para ressentir, mas para sentir algo novo da parte de Deus, que Deus tem preparado para mim. Então o arrependimento faz com que a gente viva a justiça de Deus. Creia nisso. A gente pensa que justiça de Deus é Deus cortar o pescoço do próximo. Justiça de Deus é governo. E se Deus tiver que abençoar, Ele vai abençoar todos. Se Ele tiver que pesar, Ele vai pesar sobre todos. É governo. Justiça de Deus, não é verdade? Então eu vejo, irmãos, que a concordância é o ponto principal. Aquele filho foi honrado pelo pai porque ele se arrependeu e andou em obediência com o pai e fez o que Deus mandou. A concordância é a forma pela qual nós vamos atrair o coração de Deus e vamos nos tornar maioria absoluta. Talvez muitas das nossas orações não são respondidas, irmãos, porque ainda nós estamos na minoria. A concordância é a maioria absoluta. A prova disso é a Bíblia, que diz, quando 2 tiverem acerca de algo, ou seja, do mesmo propósito, Deus ali estaria. Deus vai abençoar. Talvez eu possa orar pela nação sozinho, sou minoria absoluta. Se eu orar com você, eu sou maioria absoluta. Pode o mundo estar passando por um problema terrível, mas eu e você estamos em oração, e a Bíblia fala que quando 2 se unem, há um propósito. E a Bíblia diz também que um cordão de 3 dobras, Deus, eu e você, não se quebra facilmente. Então nós vamos orar, vamos buscar, vamos ver o governo de Deus, e o Brasil pode mudar através da nossa oração. Por quê? Porque aqui nós estamos já em maioria absoluta. Casamento é maioria absoluta. Quando o casal se une, quando cada um quer defender o seu ponto de vista, é minoria absoluta. Não tem vitória, porque reino, casamento é reino, né? Casa, tem expressões da Bíblia que diz reino. Tem expressões da Bíblia que diz casa. Casa dividida não prospera. Agora eu posso até dizer para você, talvez o marido esteja certo, a esposa esteja certa, mas os dois estão vendo de formas diferentes. Um para lá, um para lá, um para o leste, outro para o oeste. Não funciona. Foca em alguma coisa. O marido vai ter que abrir mão e ele vai ter que ceder para a vontade da esposa acontecer, ou vice-versa. Negociem, sei lá, conversem, orem, mostram que vocês estão a fim de começar, porque na concordância Deus ordena a bênção, na concordância Deus traz a vitória, na concordância, grave isso no teu coração, na concordância não há confusão, porque na concordância não tem diz que diz, na concordância é ou não é, o que é será, o que não será, é fato, é fácil de entender. A concordância, ela impulsiona, a concordância, ela nos leva a estar diante da palavra. Sabe, irmãos, quando a gente lê esse texto e lê Jeremias, que Deus faz valer a sua palavra, Deus vai velar pela sua palavra para cumprir. Por que ainda as coisas não aconteceram, a resposta não começou a acontecer? Porque ainda não obedecemos como temos que obedecer,
e não entramos em concordância como temos que entrar. Talvez você possa dizer: pastor, eu estou orando sozinho uma coisa, por isso nós vamos daqui a pouco orar em concordância. Juntos aqui orar pelas nossas causas, pelos nossos pedidos, para que venha o governo de Deus. E a gente deixe de ser minoria absoluta para entrar na maioria absoluta. Mesmo que você esteja sozinho, nós vamos orar e Deus vai se levantar com poder em nome de Jesus. Concordância. Quero falar mais um pouquinho sobre concordância. Concordância faz com que os milagres aconteçam. Amém ou não amém? Os discípulos estavam em concordância. Quase que o milagre não acontece, mas Jesus entra no meio. Quando Jesus entra no meio, a bênção vem e eles começam a concordar. Não daquela forma negativa, mas de uma forma positiva, e o milagre vem. Que milagre estou falando? Multiplicação dos pães e peixes. O que a Bíblia diz? E vai passando o dia, e no final da tarde, a multidão começa a se juntar, e a multidão estava com fome. Quem está com fome diz amém. Calma um pouquinho. Daqui a pouco, irmão, você semeia a pizza para todos nós, vamos fazer uma festa santa. E a multidão estava com fome. E o que os discípulos falaram para Jesus? Dispersa a multidão, porque tem fome, já está tarde, e nós não temos o que dar para eles comerem. Eles não estavam em concordância? André não estava em concordância com o outro lá? Não estava em concordância? Estava. Se Jesus não entra no meio, eles iam mandar um povo embora. Fala: gente, vai embora, seus mortos de fome. Cada um para sua casa, cada um se vira e segue a sua vida. Mas Jesus entra no meio da história e já começa a mudar tudo. Quando entra a concordância, entra Jesus, ele converte a maldição. E ele fala: não. O que ele fala para os discípulos? Dai-vos de comer. Dai-vos de comer, mas nós? Mas havia ali uma concordância. Havia uma palavra de bênção. E eles obedeceram. Porque o dai-vos de comer para eles foi uma responsabilidade. O que eles começam a fazer? Buscar uma alternativa. Tanto que se levanta um menino que pega o seu lanche e traz para Deus e fala: olha, o que eu tenho é isso aqui. É 5 pães e 2 peixes, é o meu lanche. E naquele momento, ele apresenta o lanche e os discípulos apresentam para Jesus no sentido de dizer: Jesus, o que você pediu está aqui. Agora faz um milagre. Jesus fez um milagre? Não. O que Jesus fez, irmãos? Pegou o lanche, levou ao céu e falou: Senhor, graça te dou por esse lanche. Que não faça mal, faça bem. Deus abençoe. Devolveu o lanche. Na hora que ele pega o lanche de volta na sua mão, dá para os discípulos. Fala: olha, agora o mistério é com vocês. A Bíblia não diz que Jesus fez um milagre. A Bíblia diz que o milagre aconteceu. Sabe quem fez os milagres? Deus, por intermédio das mãos dos discípulos. Porque eles começaram ali a crer. Porque no momento que Jesus deu graça, veio a unção sobre a vida deles. E a unção esmaga o... Tinha jugo, eles queriam mandar o povo embora. Mas na hora que Jesus ora, muda o ambiente espiritual. Jesus não fez aquele milagre. Quem fez foi Deus através da mão dos apóstolos, dos discípulos. O que eles pegam, irmãos? Eles ali têm que ter uma estratégia. Eles pegam ali os 5 pães e 2 peixes, eles têm que ter uma estratégia. Agora vamos falar administrativamente falando? Tinha uma multidão. A Bíblia diz que tinha muitos ali que foram alimentados. 5.000 homens, fora mulheres e... Então vamos pensar numa proporção, 12.000 pessoas. 12.000 pessoas para 5 pães e 2 peixes. Precisava ter fé, mas precisava ter uma estratégia administrativa. Por onde nós vamos começar? Do fundo? Como nós vamos se dividir? Quem vai servir à esquerda? Quem vai servir o meio? Igual quando a gente serve a ceia, não tem uma estratégia? Tem uns que vão lá atrás, outros vão na frente. Quem vai fazer isso? Sabe, Deus honrou o momento na qual eles colocaram a estratégia para funcionar. Porque na hora que eles pegam 5 pães e 2 peixes, começam a se dividir, dizendo: olha, vai para você ali. Eles talvez olhassem para aqueles 5 pães e não tinha 5 pães. Talvez tinha meio pão para um pão para outro, meio para outro, 1/4 para outro, um pedacinho de peixe para um, o olhinho do peixe estava no outro. Cada parte daqueles milagres, daquele elemento, estava na mão de uns. Se eles fossem olhar diante daqueles pedaços de peixes e de pães multiplicados, não daria para fazer um milagre. Mas na hora que eles começaram a servir, o milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer e todos foram alimentados. O que a Bíblia fala? Sobrou ainda... Quantos cestos? 12 cestos. Não era pela metade, não.
12 cestos. Quantos discípulos tinham? Todos foram abençoados e viram um milagre na mão deles acontecer. O que quer dizer cada cesto? Para cada discípulo uma mensagem. Deus falando para eles: eu sou contigo, sou o teu provedor, nada vai te faltar, eu sou o teu Senhor. 12 cestos, cada cesto na mão de um homem, representando a provisão de Deus para aqueles discípulos. O milagre, ele só agradeceu. O milagre foi Deus que fez na mão deles para mostrar para eles que Deus era Deus de provisão e Deus estava no controle. O que Jesus continuou fazendo? Olhando o mover de Deus naquele lugar. E aquele lugar que era um lugar final de tarde, talvez já início de noite, onde muitos talvez passariam fome, todos ali foram abençoados e o milagre aconteceu. Por quê? Houve obediência. Por quê? Houve concordância. Ali veio a resposta de Deus, o milagre de Deus. Para terminar, se nós precisamos de obediência e concordância para nós, Deus precisa também que agimos assim, para que através de nós a bênção de Deus possa vir. Olha os discípulos. Se eles fossem desobedientes e divididos, 12.000 iriam continuar com fome. Mas porque eles foram abençoados na obediência e na concordância, 12.000 foram alimentados. Sabe o que eu digo? A minha obediência e a minha concordância é para o meu bem-estar, mas para o bem-estar da minha família, para o bem-estar da cidade onde eu moro, para o bem-estar da onde Deus me colocou, porque o reino de Deus é assim, como o homem que lançasse semente à terra, e depois de muitos dias recolhesse, e Deus desse a 30, 60, 100 por um. O bem-estar para um homem de Deus não é só para a vida dele, é ele pensar o que Deus pode fazer através da vida dele e o nome do Senhor ser glorificado. Obedeça, entre em concordância. Você vai ver que Isaías 55:11 vai se cumprir no teu coração. Você vai ver que de uma forma poderosa Deus vai bradar a vitória, vai abrir as portas dos céus e vai revelar ao teu coração a sua palavra. Você já tentou fazer de tudo, você já tentou do teu jeito, você já tentou da tua forma, não deu certo? Tenta do jeito de Deus. Você já dispersou a multidão e viu que não dá resultado? Junta a multidão. Na hora certa vai aparecer os 5 pães e 2 peixes, vai aparecer Jesus, vai dar graça e o milagre vai acontecer. Não deu de uma forma, muda a estratégia, mas mudando a estratégia debaixo de obediência e concordância, e assim Deus dará o livramento. Quantos creem, diz amém? Para terminar, quando aliamos a obediência e a concordância, conquistamos o melhor de Deus. Tudo flui, então Deus prepara o melhor, porque estamos fluindo. A minha oração para terminar essa palavra, que você possa fluir, é que a bênção de Deus possa vir sobre a tua vida, é que você possa andar como as águas de Deus, que as águas do Senhor possam fluir sobre o teu coração, que o Senhor te leve a viver cada palavra, cada promessa, cada sinal de Deus, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Quantos creem, diz amém?